Bom dia, óbvios. Ou melhor, boa noite, óbvias. Sejam muito bem-vindas ao nosso aniversário de 5 anos no majestoso Teatro Municipal de São Paulo. Hoje eu começo a noite sozinha nesse palco, mas nessa vida a gente não faz nada sozinha. Então eu peço, por favor, que vocês aplaudam a equipe maravilhosa, incrível, competente, brilhante, que tornou esse evento hoje possível. Há exatamente 1 ano, a gente comemorava o aniversário de 4 anos no MASP. Alguém aqui estava lá? Muito bom ver vocês de novo. Obrigada. Bom, desde aquele dia, se vocês estiveram atentas ao podcast, talvez vocês tenham notado que eu passei por alguns terremotos emocionais da minha vida. E esses terremotos me forçaram a tomar decisões definitivas sobre que tipo de vida eu queria levar e também sobre quem estaria do meu lado. E como o TikTok me ensinou que nenhuma experiência é individual, eu aposto que algumas de vocês... Uau, vocês também estão aí em cima, gente! Eu aposto que vocês talvez também tenham passado por alguns terremotos emocionais no último ano. Acertei? Vocês querem levantar a mão para eu ver vocês? Lindas! Obrigada, equipe, pela luz. E se vocês também passaram por isso, e claramente sim, vocês também estiveram de frente com o paradigma do medo e da coragem, que apesar de insistirem para a gente que agir com coragem é agir sem medo, agir com coragem nada mais é do que agir apesar do medo. Afinal, Elisama Santos, que logo mais estará aqui comigo, nos ensinou, né? O medo só quer nos proteger, então a gente aprende a conviver com ele. E também, se vocês leram a Aurora, conhece o Despertar da Mulher Exausta? Fico muito feliz. Vocês sabem muito bem que a gente não sabe o que vai nos encontrar do outro lado da coragem. Por exemplo, um dia você pode estar no Teatro Municipal de São Paulo falando para mais de 1000 pessoas. É sobre ter coragem. Então, como eu passei por esses momentos de decisões cruciais, imaginei que vocês também, pensei, poxa, eu me senti tão perdida em vários momentos. Quem eu gostaria de reunir numa mesa? Quem estaria nesse meu grupo de WhatsApp para eu falar como que eu tomo decisões tão difíceis? Então eu fiz esse favor por todas nós. É com grande alegria que eu convido ao palco Elisama Santos, Lela Brandão, Natália Souza e Sara Aline. Oi, pessoal. Que tudo! Uau! Meu Deus! Eba! Que tudo! Caralho! Meu Deus! Muita gente! Que massa! Bora começar? Bora! Que emoção! Vocês até sabem como é que eu vou começar, né? Bom dia, óbvios. Como vocês estão se sentindo hoje? Nath, por favor, vamos na ordem. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito emocionada, muito nervosa também. Muito honrada. Quem acompanhou a minha última participação no Bom Dia Óbvio sabe que eu me emociono fácil. Comecei rindo, terminei chorando. Mas eu sempre fico muito emocionada por nosso tempo ter coincidido. Que bom que ele coincidiu nessa noite. Obrigada, Má, por ter construído tudo isso, pela oportunidade, pela honra de estar aqui com vocês. Estou muito feliz e ainda com mulheres maravilhosas. Não tenho nem o que dizer. Gente, eu não tenho nem palavras. E eu que falo pouco, né? Graças a Deus, me fogem as palavras. Estou me sentindo muito chique aqui.
A gente estava antes de entrar conversando que eu estou realmente muito honrada assim, de fazer parte desse momento. Obrigada, Má, pelo convite. E obrigada a vocês por compartilharem isso. Vai ser coisa que eu vou contar assim, para os meus netos, se Deus quiser. Oi, gente. Cara, que lindo, assim, tô muito feliz. Acho que o maior sentimento agora é... Tô muito perdida. Acho que esse é um bom sentimento também, né? E ver vocês aqui, fazer a honra de sentar com mulheres incríveis. É muito esperançoso, é muito futuro, é muito presente. Estou muito feliz. Sejam bem-vindas. Olá, minha gente. É muito futuro, né? A gente está se vendo aqui. Eu estava falando com as meninas lá fora que eu não conhecia o Teatro Municipal de São Paulo. Já tinha vindo para passear com os meus filhos quando não morava aqui ainda. Então, licença, gente. Estou no palco pela primeira vez no Teatro Municipal. Porque a pessoa chega assim. Que prazer imenso. Que prazer imenso que eu estou no palco e não é com pouca gente, não, tá? É com esse prazer gigantesco de estar com essas mulheres inteligentíssimas que eu admiro tanto. Então, Má, obrigada pelo convite e vocês pela companhia maravilhosa. Eu que te agradeço, Elisama. E já vou começar perguntando para você. E já que estamos no Teatro Municipal, eu resolvi que eu não ia esquentar o papo. Eu já ia chegar com uma pergunta assim, ó. Bora, bem bom dia, óbvios. Recentemente, eu assisti um vídeo do School of Life, em que eles diziam que a pergunta que chega à raiz de quem somos e do que nos motiva é: o que eu precisei fazer na infância para ter o apoio e amor dos meus pais? Nossa, leve, graças a Deus. Bem de boa. Que ela começou leve. Boa noite. Boa noite, gente. Eu avisei. Elisama, você que tem esse trabalho incrível sobre comunicação, infância e educação, como que as dinâmicas dos nossos educadores de apoio e aprovação influenciam nas nossas decisões de vida? O Freud dizia que todo encontro é um reencontro. Então, ele dizia que tudo que a gente vive, a gente está buscando as referências que nós temos na nossa história para entender o que a gente vive. Então, assim, você só sabe que o nome disso aqui é sofá porque você cresceu, que aprendendo que o nome disso aqui é sofá. Se você nunca tivesse visto um sofá na sua vida e alguém falasse, isso aqui é uma ameixa, você ia acreditar porque você não tinha referência do que é sofá, do que é ameixa. A gente toma por amor, muitas vezes, coisas que não deveriam receber o nome de amor, porque foi o que a gente aprendeu como referência. E nós, normalmente, não nos perguntamos o que é o amor. Como eu me sinto amada. E não é um como eu queria me sentir amada. É assim, quando é que as coisas acontecem que eu me sinto valorizada, amada, importante? Essa referência que a gente tem é onde a gente vai começar, é como se fosse o alicerce da casa. Não quer dizer que você não pode construir uma casa maravilhosa. Mas assim, amor, se você sabe que o alicerce não é bom, eu vou ter que dar uma reforçada aqui para construir uma casa bacana. Se eu ignoro esse alicerce, o que eu construir não vai se sustentar, sabe? E aí eu fico buscando nas minhas relações aquilo que me é confortável. E é importante entender, gente, que conforto não quer dizer que é gostosinho. Eu tenho uma amiga que ela falava que existe a merda quentinha. Você está na merda, mas está quentinha. Então a gente vai se acostumar com a merda quentinha, entendeu? Não na merda, mas tá quentinho, então eu vou ficar na merda quentinha. Então, por exemplo, se habitua. Se você cresceu em um lar em que as brigas eram constantes, você entende que briga está dentro de uma zona de conforto. E você pode procurar relações que são briguentas? Mais ou menos, porque a gente não funciona tão matematicamente. Então, assim como eu posso interpretar que isso aqui é amor, a briga, o grito, o empurrão, eu posso interpretar que qualquer alteração de voz é desamor, então não aceito nenhum conflito em nenhuma relação. Entende? Não tem um jeito só. Eu não sei quem aqui tem irmãos, mas você pode ter 5 irmãos e cada um ter levado o que viveu de um jeito completamente diferente. Claro. Então, a gente não pode afirmar com todas as palavras e letras
que A mais B vai resultar em C. Não dá para dizer isso, porque vai a sua subjetividade. Como eu entendi, como eu interpretei, como é que eu recebi o que aconteceu comigo. E aí a gente vai aprendendo o que é amor, o que é respeito, o que é carinho, como que eu consigo carinho, como que eu consigo respeito. A gente vai construindo a nossa autoestima. E autoestima não é beleza. Autoestima não é salão de beleza, não é cabelo. Autoestima é minha noção do meu valor. Como eu me entendo, qual que é a minha importância. E é essa noção do meu valor que me faz chegar em relações e falar, opa, assim você não fala comigo. Não, peraí, desse jeito aqui tem algo que está desconfortável demais nessa relação, não era para ser assim. Qual que é o grande problema? É que a maioria de nós cresceu em famílias que não eram funcionais. Então, a gente se habituou ao desconforto. E aí, a maioria de nós foi dessensibilizada com a violência desde muito pequeno. Então, quando você cresce ouvindo, estou te batendo porque eu te amo. Não adianta falar com você. Você só aprende quando você quebra a cara. Todas as coisas que a maioria de nós aprendeu ouvindo, a gente interioriza muito disso. Então, a explosão é uma prova de amor. O empurrão, às vezes, não, mas é só... Ele me ama, ele estava muito nervoso. Eu fui a culpada, eu sou corresponsável por isso. Então, você vai tendo uma dessensibilização com a violência que você vai se acostumando. Gente, o normal não é normal para todo mundo. Cada um de nós aqui, cada pessoa aqui tem o seu normal. E esse seu normal, ele foi criado com a tua história de vida. Com o que aconteceu e como você interpretou o que aconteceu. Por isso que é tão importante a gente fazer esse exercício de entender o que é que eu estou encontrando, reencontrando nos meus encontros. Porque o que acontece, gente? Vocês já repararam que, às vezes, parece que as nossas relações, que a gente está só repetindo? Parece que só mudou o personagem, mas eu estou aqui vivendo a mesma discussão que eu vivi com o meu ex, e com outro ex, e com a minha amiga. Então, vamos entender por que está se repetindo? Porque a tendência é que eu repita até que eu consiga entender o que é que está acontecendo e eu mude o meu comportamento. Então, assim, fiz uma merda, não aprendi. A vida vai lá e faz um desenho para você. Um desenho que dói. E aí você continua fazendo merda e você não consegue entender. E sua tendência vai se repetir. E aí o momento que você entende, caramba, peraí, tem algo de estranho aqui. Eu percebi que eu tenho um vício em estresse. Elisama. Eu me acostumei a estar sempre alerta e com a adrenalina alta. Quando as coisas estão tranquilas, eu ciricutico. E eu fui entendendo na terapia o quanto esse lugar de alerta era o meu lugar comum. A tranquilidade era completamente avesso ao que para mim era normal. E aí eu estou aprendendo a relaxar. Conscientemente, intencionalmente. Eu estou começando a aprender a relaxar porque esse não foi o meu hábito. Isso não foi o que eu aprendi. Sabe? Então, naturalmente, eu não vou ser a relaxadona do rolê. Eu vou estar aqui olhando o que está de errado. Eu não vou ser a relaxadona do rolê. Mas aí eu faço um esforço. A gente estava falando antes de entrar aqui. O esforço, o mantra de não é problema meu, não é problema meu, não é problema meu. Mas é um esforço, é um aprendizado. Que, como eu sei que a minha base ali, ela precisa desse reforço, porque sozinha ela não vai sustentar o que eu quero construir, eu fico atenta para reforçar. Ou eu vou ficar repetindo, sabe? Que não é o que vai vir da parte espontânea, porque o espontâneo está preso ao inconsciente. Então, vai ter que trazer para o consciente para que se torne real. Exatamente, porque o meu espontâneo vai ser esse automático que eu faço sem pensar. Lela. Joga no meu peito. Depois da primeira pergunta dá até medo, né, Lela? Meu Deus, o que ela vai falar agora? Eu acho que a gente começou a construir tanto o que veio dos nossos educadores, até expectativas externas, que pode ter sido de outras pessoas ao longo da vida, mas eu te vejo como uma pessoa muito genuína no que você acredita, no que você quer, e eu acompanho muito isso no seu podcast. Isso foi um processo para você? Você já se pegou repetindo padrões em que você teve que, não é isso, quem eu verdadeiramente sou é outra coisa? Então, eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que a Elisama estava falando também. Porque desde criança eu entendi que se eu repetisse os padrões a quais eu estava sendo exposta, eu ia me lascar. E aí eu comecei a desenvolver esse mecanismo que depois se tornou meu trabalho, meu podcast e a base de tudo que eu faço, que é de questionar exaustivamente. Eu acho que não é nem saudável o jeito que eu lido com essa parada de não repetir padrões, porque eu fico pensando, peraí, será que
fui eu que quis? Será que alguém quis que eu quisesse isso? Será que eu vi alguém querendo e aí eu acho que eu quero também? E aí eu fico nesse looping. Então, foi um processão aí de 30 anos, mas eu acho que, ao mesmo tempo que não é saudável, não sei se saudável é a palavra, não é agradável para mim, digamos assim, porque realmente eu fico sempre em alerta de tipo, será que eu sentei aqui porque é socialmente aceitável aceitar? Será que eu não queria ficar ali de pé? E aí fica questionando o tempo inteiro. Mas isso também me faz ir para caminhos muito mais genuínos e construindo coisas que têm muito mais a ver com o que eu acredito e não só porque as coisas são assim e aí você vai repetindo. E às vezes é muito difícil de você tirar do inconsciente para o consciente, porque está todo mundo fazendo igual. Tipo, você olha ao redor, está todo mundo amando desse jeito, está todo mundo dentro do seu universo do que é todo mundo, mas você vai vendo as coisas sendo normalizadas e você acha, tipo, então acho que é isso mesmo. E aí é muito, muito mais difícil de você trazer do inconsciente. Mas é um exercício que eu tento fazer, é exaustivo, mas eu acho que leva para um caminho muito mais gostoso, assim, de se estar na própria pele, assim, sabe? Eu até comecei falando um tanto sobre medo e coragem, porque é um objeto de estudo eterno meu e sei que daí eles ama também. E o questionamento que eu faço, eu concordo com você, sei lá, se é saudável, mas a gente não para de questionar, né? Então questiona, assim, eu estou vivendo o que eu quero ou eu estou vivendo o que o meu medo quer que eu viva? Qual que é o medo que eu estou tentando realizar? E essa questão de se questionar, e aí eu vou perguntar para a Sarinha, porque eu acho que quando eu vi esse vídeo, eu pensei, nossa, é para a Sara que eu preciso perguntar, por toda a sua trajetória, tanto como psicóloga, mas também na TV. É uma entrevista do Ethan Hawke, da Before Sunrise, Antes do Amanhecer. Lembra dele? Pois bem, boa entrevista que ele deu. Ele estava falando, anotado. E ele fala que quando a filha dele falou para ele que ela queria ser atriz, ele falou, ótimo, que legal que você quer ser atriz. É uma profissão linda, é arte. Mas você ainda vai querer ser atriz se você souber que com 50 anos você vai dar uma aula de teatro numa escola do interior? E eu queria saber de você como que você consegue questionar tanto para você esses desejos, e é óbvio que essa pergunta fala de uma profissão glamourosa, e é claro que estamos falando aqui a partir de uma perspectiva de estabilidade financeira, né, que nossas profissões precisam nos dar, segurança, mas o que é um desejo verdadeiro versus aquilo que vai ser mais socialmente aceito? Grande conflito, né? Eu acho que é um grande conflito pessoal em qualquer esfera da nossa vida, porque quando a gente fala sobre o que é socialmente talvez conhecido como algo glamuroso ou resultado de que deu certo, a gente entende que aquilo é sobre credibilidade. E aí, independente se isso é midiático ou não, a credibilidade nos espaços onde a gente está, a gente sempre procura isso como resposta de um excelente trabalho. Só que a credibilidade, às vezes, ela é, óbvio, extremamente importante para tudo que a gente faz. Só que no nosso íntimo, ela também pode ser uma das maiores barreiras para a construção dos nossos sonhos. Porque o que é crédito para vocês, assim? Quem é que vai, de fato, celebrar esse trabalho? A sua busca e a sua compreensão daquilo que você quer ser é sobre o que os outros esperam para te aplaudir, ou, de fato, você vai se aplaudir sozinha dentro de casa? Porque esse é o maior desafio. Quando a gente entende que, óbvio, a gente quer ser reconhecido pelo que a gente produz, o maior reconhecimento é a satisfação na nossa régua e no nosso nível de compreensão do que é sucesso para a gente. O problema é que na vida do dia a dia existem diversas outras regras ou caixinhas que nos obrigam a colocar os nossos sonhos. E aí eu acho que esse exemplo que você trouxe, do tipo, imagina, né? Quantas vezes a gente já não se viu nessa situação de você estar com um sonho lindo, eu quero ser atriz. Olha que incrível. E a primeira pessoa que te fala, tá, que legal, te traz um incentivo, mas ao mesmo tempo te confronta, será que é isso que você quer mesmo? Porque daqui a 50 anos você pode estar dando aula numa escola do interior. E sim, talvez seja isso que eu quero, porque a minha satisfação é estar feliz produzindo aquilo que eu entendi quanto a pessoa, né, a personagem, ser uma atriz. Mas é muito difícil a gente tomar essa decisão na nossa vida, porque no primeiro momento que você está buscando os seus sonhos, você percebe que é confortável ir atrás dos sonhos, mas é o conforto que talvez a gente já ouviu aqui, de que é um conforto desafiador.
E aí, o primeiro gatilho de que deu errado, você se desestabiliza. Porque, às vezes, a credibilidade está num lugar que não é sobre o seu sonho, é sobre o que você espera de resultado, que não tem problema. Mas se isso corta os seus sonhos, se isso impede de você, de fato, olhar para aquilo, entendendo que o processo vai delimitar um pouco algumas ações, mas o resultado tem que ser satisfatório primeiro aqui dentro, você entende que a credibilidade é sobre você e a satisfação daquilo que você faz, não algo midiático. Mas trazendo de uma forma mais pessoal, assim, talvez eu, Sara, psicóloga e, enfim, talvez uma menina sonhadora, eu sempre falo, né, que teve épocas da minha vida que eu só vivia de sonho. Se eu ia realizar ou não, nem sei. E talvez isso foi ontem também, ainda continuo vivendo de sonhos. Mas antes de aparecer na TV, numa história que eu nem sei como é que eu vou contar para os meus filhos, quando eu tiver, para mim, uma questão midiática não era a satisfação do meu trabalho. Atender em consultório, dar alta para um paciente, eu trabalhava em empresa também, fazia um processo de seleção onde as pessoas ficavam satisfeitas. Eu estava encontrando o meu caminho de credibilidade. E aí a pressão social, após uma experiência imersiva, me fez colocar como algo de parabenização, algo externo que era muito pequena parte dos meus sonhos. Mas o quê? A visibilidade é muito pequena? Antes, sim, porque ela não era existente. Então, eu dei um exemplo de a minha ida antes e pós a um lugar de visualização, mas para a gente, levando dentro de casa, né? Quantas vezes a gente espera que o resultado do nosso trabalho seja satisfatório na regra que a gente vê aqui, não aqui dentro. Aí eu comecei a perceber que, independente de onde eu esteja agora, por consequência de algo que eu me coloquei, talvez nada valha se aqui dentro eu não estou bem e satisfeita com aquilo que eu quero. E aí voltar para essa Sara que, de fato, anseia por um sonho que talvez só eu vá me aplaudir no final do dia, mas se eu for me aplaudir, eu vou estar feliz. Eu estou vendo vocês concordando com a cabecinha. Vocês estão pensando em alguma decisão de vocês que talvez vocês tenham aberto mão? Com certeza. A grande pauta da minha terapia é quando é que eu vou comprar um rancho e sumir. E é isso, né? Assim, assim, óbvio, eu amo o que eu faço, eu amo me comunicar nesse momento, mas a longo prazo eu acredito que isso seja insustentável como pessoa para mim individualmente. Talvez eu ache outras formas de me comunicar, escrevendo, sei lá o que eu vou inventar. Eu sempre dou um jeito de inventar alguma coisa. Mas eu sonho muito em ter minhas vaquinhas, sabe, passar um café às 5 da manhã, alimentar as galinhas. Ninguém vai estar lá falando, fada sensata, alimentou as galinhas, arrasou, Mona. Arrasou. Mas eu sei que isso vai me satisfazer de uma forma que talvez, se eu direcionar minha carreira para onde dá certo, digamos assim, socialmente, eu não teria uma satisfação e uma... É meio que uma validação que você tem que trocar, né? Será que eu vou... E eu vejo isso, não sei se vocês veem, com certeza vocês veem. Mas, assim, tem vários momentos no meu trabalho que eu vejo que se eu fizer uma coisa, vai dar muito certo. Mas será que vai dar muito certo para mim? Total. Isso é dar certo para mim? Isso é sucesso para mim? Ou isso é sucesso, a ideia abstrata de sucesso, sabe? E aí você tem que fazer uma escolha muito firme de, não, eu vou ser fiel ao meu sucesso, a mim, eu não vou fazer. Estava falando disso essa semana com as minhas amigas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. É evidente, de acordo com dados, que se você começa um Get Ready With Me de calcinha, ele performa melhor. E aí saiu esse dado de que as mulheres começaram a cada vez mais fazer Get Ready With Me, começa a fazer cada vez mais nua, porque performa melhor. A primeira cena de você se vestindo, ficar de sutiã e calcinha, alguma coisa assim, performa melhor. E aí, quando eu vi, eu estava, de repente, de calcinha fazendo Get Ready With Me, porque estava performando melhor, eu tenho uma marca de roupa, isso é maravilhoso. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu parei e falei com as minhas amigas, e assim, quem quiser fazer de calcinha, tudo bem. Não era o que eu me sentia confortável. Voltei atrás, voltamos para o Get Ready With Me vestidas. Mas é muito... Eu estou meio perplexa com esse dado, porque eu realmente comecei a ver muita gente de calcinha. Tem motivo. Te entregou? Me entregou. Eu falei... É que de primeira eu falei, nossa, que íntimo, né? Não sei se eu devia estar vendo. Sabe quando não parece que é pra você estar vendo? Eu tenho tido essa sensação na internet. E é exatamente o momento que você vê que vai dar certo. Você vai fazer, vai dar certo, vai performar melhor. Mas isso é sucesso pra mim? Isso pra mim não significa nada, sabe? Tipo, então... vou ser fiel ao que é sucesso para mim. E esse é o ponto mais difícil de perceber, quando a gente vê que as nossas reações em comportamentos, elas já estão sendo tão enviesadas, que você olha e fala, mas eu nem gosto disso. Uhum. E é esse o lugar da satisfação que faz a gente se questionar, será que eu estou satisfazendo quem e por quê? Mas é o meu sonho.
tem certeza que eu vou deixar o comportamento de uma forma enviesada tomar conta de algo que é meu? Não, calma lá. Essa é a parte difícil, né? O que eu fiquei pensando aqui foi um caminho meio oposto. Foi o sonho que todo mundo falava, você é louca, né, querida? Esquece isso, não tem a menor chance. Escritor no Brasil morre de fome, Elisama. Me poupe. Também me contaram isso. Continua advogando. Você escreve de hobby. Mas assim, tem que ter um trabalho, né? E eu, uma mulher negra, no sertão baiano, no interior, sim, meu pai, minha mãe totalmente desconhecidos, sem ninguém para me apoiar em absolutamente nada nesse sentido. O que eu mais ouvi foi, você é louca, você sabe que você é louca, né? E aí eu me lembro de a primeira palestra que eu dei, que foi algo que eu organizei. Eu liguei para uma amiga de Recife e falei, amiga não, conhecida na internet. Organize, a gente divide o que vender. Eu já tinha alguns números razoáveis de seguidores. E aí ela organizou e tinha muito pouca gente comprando. E aí a minha mãe, que ganhava R$2.000, ela dividiu uma passagem de R$700 no cartão. E ela me viu chorando que eu ia cancelar o evento. E ela fez, vai filha, que eu ponho no meu cartão. E aí ela dividiu uma passagem de R$700, que era quase 1/3 do salário dela, no cartão, para que eu pudesse ir. E aí eu fui, tipo, tinha 5 pessoas. E quando eu saí, a minha irmã me ligou e fez, e aí, irmã? Eu, e aí que eu vou fazer isso até morrer. Se vai dar certo, quando vai dar dinheiro, eu não sei, mas eu não arredo o pé. Vai ter que dar certo, porque foi isso aqui que eu nasci para fazer. E eu ralei muito para chegar onde eu estou, sabe? Mas ouvindo o tempo inteiro que você era uma advogada genial, que loucura é essa? Você vai deixar de advogar, assim, o sucesso que era o sucesso que estava determinado para mim era muito oposto ao que eu estava decidindo fazer, sabe? Muito, muito diferente de tudo que eu estava decidindo fazer na minha vida. Então as pessoas questionavam muito. Você vai, não, Elisama, acho que agora já deu, né? Acho que. E aí os livros começaram a vender, e palestra, e hoje eu sou uma das escritoras mais lidas do país, assim, sabe? Então, assim... Maravilhosa! Foi um lance de pegar esse meu sonho, agarrar ele e falar, é nós, amigo. Não interessa o que o resto do mundo está falando. Assim, óbvio que eu recebi um apoio muito da minha mãe e da minha irmã enorme, mas foi muita barreira para desistir, sabe? E aí a Elizabeth Gilbert, no Grande Magia, ela fala algo lindo, que existem fases que o seu sonho te sustenta. E tem fases que é você quem sustenta seu sonho. Sabe? Eu amo esse livro e o TED Talk É dele é uma maravilhoso. coisa. Mas, numa trajetória um pouco diferente da sua, às vezes eu me questiono se eu teria escrito Aurora igual eu escrevi se eu soubesse que ia fazer sucesso. Porque eu escrevi o livro inteiro pensando, vai ser uma coisa, sabe, vou entregar, e aí, escrevi Vai ser um só uma livro. brincadeira. E foi isso. Eu acho que o melhor que aconteceu foi também terem me dito assim, livro não é nada, tá? É só para dizer que escreveu. Então, eu escrevi para mim. Falei, qual que é o livro que eu gostaria de ter lido? Mas E eu foi continuo assim que eu escrevendo para escrevi. mim. Independente de achar que vai vender muito ou pouco, eu escrevo sem pensar que quantas pessoas vão ler ou não, sabe? Porque é uma conexão muito real com o que está vivo. O Aurora tem essa conexão com a sua vida, tem você nele o tempo inteiro. Senão, e só fez sucesso por isso. Entende? Se você tivesse feito para vender, você está fazendo para a métrica do outro. Elisama, não me faz chorar. Obrigada. Obrigada. Nath, demorei muito para chegar até você. Desculpa. Não, isso foi um privilégio, eu estou ouvindo, né? Mas eu acho que assim, tanto a Lela e o seu rancho, a ex-advogada Elisama. Não é ex-advogada. Ex-advogada, graças a Deus. Né? Então tá bom. porque Então, ex-advogada Elisama nunca mais na vida. Outra vida. se conecta com um episódio recente que eu vi seu, que eu achei tão bonito, que você perdeu um voo. Eu acho que é assim que começa. Perdi um voo. Na realidade, a história é a seguinte, gente. Eu não sei quantas pessoas aqui acreditam em signo, mas eu sou muito pisciana, assim, tipo, muito. Não sei se dá para reparar, mas eu sou muito. E a história é a seguinte, estou escrevendo um livro,
E a editora falou, Natália, eu quero muito que você vá até uma cidade, que acho que era Curitiba, não lembro mais, mas que você vá até essa cidade para você apresentar o seu livro para os livreiros e tal, as pessoas que vão vender o livro, e eu fui até lá, o livro está sendo escrito, ainda não está pronto. E eu divido, né, gente? Eu sou jornalista, então trabalho como jornalista de segunda a sexta, faço para dar minhas coisas, faço palestra, faço muitas coisas, e acho que isso é uma coisa interessante também. Eu idealizava muito esse momento que eu estou vivendo. Eu queria muito que ele chegasse. A comunicação tem um lugar muito especial para mim. Eu queria muito um dia estar aqui. Falei isso na primeira vez que eu participei do Bom Dia Óbvios. Queria muito estar aqui. Só que eu achava que só isso ia acontecer. Não achava que eu ia fazer isso, ia ser jornalista, terminar um call. Cheguei aqui fazendo uma reunião abraçando a Má. E eu achava muito que as coisas elas iam ser só uma coisa. E aí você corta para a vida real, você está fazendo um monte de coisa. E aí eu estava lá, eu estava em Minas, na verdade, estava no restaurante do hotel, terminando uma reunião como jornalista, olhei para o relógio e falei, bom, o voo é daqui 2 horas, eu acho que dá tempo de eu terminar a reunião e ir para o aeroporto. Cara, nunca choveu tanto em Minas. Todos os acidentes de carro aconteceram no mesmo dia. E eu super angustiada ali no carro, falando, meu Deus, né, vou dar trabalho para a editora, vou perder o voo e tal. E aí, de fato, perdi o voo, cheguei no aeroporto, assim, cheguei no último minuto para pegar o voo, estava com mala, enfim, um monte de coisa, notebook, né, por causa da jornalista, e aí perdi o voo. E aí eu fiquei muito brava, gente, eu não sei como vocês reagem quando vocês perdem voo, mas eu fiquei muito puta comigo, assim, falei, caramba, se eu tivesse saído 1 hora antes, né, caramba também, Natália, você quer fazer tudo junto, meu, podia ter remarcado a reunião e tal, e eu muito brava comigo. E aí, no meio da minha braveza, assim, aí não tinha também tomada para carregar, e aí você começa a ficar puta com tudo. E aí, no meio do meu trajeto de braveza, eu pensei, mas não tem problema, cara, não tem problema perder o voo, porque a vida se reorganiza no movimento. Eu estou aqui fazendo um monte de plano, estou aqui organizando a minha vida, estou tentando dar conta de tudo, não deu, mas não tem problema, porque a vida se reorganiza no movimento. E isso virou um mantra para mim, porque eu não sei vocês, mas eu idealizo muito as coisas. Eu quero muito que as coisas aconteçam milimetricamente, do jeito que eu imaginei. E elas não acontecem. E aí o que eu posso fazer, e a minha aposta é essa, que a vida se reorganiza no movimento. E aí eu queria só contar uma rápida história sobre isso também. Eu estava pensando muito nessa coisa da vida se reorganiza no movimento. E aí, um dia, conversando com uma amiga, ela estava me contando que ela teve uma paixão na adolescência dela. Ela era muito apaixonada por um menino na adolescência. E eu não sei quantos de vocês tiveram paixões na adolescência, mas eu tive. E eu não sei se vocês eram mais corajosos do que eu, mas eu nunca consegui falar para minha paixão que ela era a minha paixão. Cresci, né? Não consegui dar conta disso. E aí essa minha amiga também não deu conta. Só que aí aconteceu uma coisa na história dela que fez ela dar conta, ela precisou falar. A história é que o rapaz, por quem ela era apaixonada, ia mudar de país. E ela descobriu isso. E ela falou, no auge dos 13, 12, 14 anos, sei lá, dela, falou, cara, ou é agora ou nunca. Ou eu vou lá e falo para ele que eu estou apaixonada, ou eu vou ter que ver ele indo embora do país, não vou poder dar conta dessa paixão. E ela fala para ele, fala, cara, eu sou muito apaixonada por você, gosto muito de você. Toda vez que eu vou pedir o lápis de cor vermelho para você, não é o lápis que eu quero. Eu queria, na verdade, falar com você. E aí, para surpresa dela, ele fala, meu Deus, todas as vezes que eu pedia borracha era pelo mesmo motivo. Era para te ver. Os dois super apaixonados, caminhando. Estamos caminhando para um final feliz. Tamo mesmo? Estamos quase. Eu sou canceriano. E aí, ela chega para... Eles combinam, né? Estão ali na escola e eles vão falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, como a gente está apaixonado, a gente vai se encontrar na frente da escola, entre a pichação e o desenho que os caras fizeram. Ali no meio a gente vai se encontrar. Só que a gente está falando dos anos 90, que não tinha WhatsApp, que não tinha crédito no celular, não tinha. E eles marcaram de se encontrar ali na pichação. E ela, muito nervosa, chegou antes, meia hora antes. E estava um dia, gente, muito sol. E ela começou a suar. Nós sabemos, né, mulheres, pessoas socializadas como mulheres, têm muito medo de não serem perfeitas, e ela começou, meu Deus, eu estou suando, não vou encontrar um menino assim, estou suando demais, estou suando demais, estou suando demais. O menino estava a caminho, só que se atrasou
conclusão, eles se desencontraram. Ela deu o horário ali, ela olhou no relógio e falou, ai, meu, tipo, 5 da tarde, não vou dar conta de esperar, tô suando muito, ele vai me ver suada. Ela foi embora e eles nunca mais se reencontraram. Cadê o final feliz, mulher? Triste. Ela tinha Eu tô prometido. traumatizada. Mas por que essa história importa? Essa história importa porque essa minha amiga estava me contando essa história. E ela falou, Nath, por muito tempo, ele foi minha primeira paixão. Por muito tempo eu me cobrei isso. Putz, e se eu tivesse ficado? E se eu tivesse, né, esperado? Os ICs da vida, todo mundo tem um IC, todo mundo tem. Se eu não tivesse perdido o voo, né? Às vezes isso é bom, né? A gente perdeu o voo, né, tal. Mas ela falou, poxa, e se, né, eu tivesse ficado? E se eu não tivesse sido socializada ou educada para ser perfeita? Se minha criação tivesse sido diferente? Se as coisas tivessem sido diferentes? E aí ela cresce, e aí ela reencontra uma outra pessoa, casa, tem filhos e tudo mais. E aí quando a gente está conversando sobre isso, ela me fala algo parecido com isso, do tipo, cara, queria muito que tivesse sido, mas ter sido também não é uma garantia de que tivesse dado certo. Isso é a vida real, isso que é o grande lance. Eles poderiam ter se encontrado, o cara poderia ser um nada a ver, ela gostava de rock, ele de axé, num momento ia no show, não ia se encontrar. Mas ficou muito forte isso para mim, né? De que a vida se reorganiza no movimento. Todos nós temos muitos ICs, todos nós temos planos que não saíram como a gente planejou. E eu acho que a gente só consegue continuar caminhando e consciente da nossa caminhada se a gente consegue acreditar que a vida se reorganiza no movimento. Não vai sair do jeito que a gente quer sempre, mas as coisas se organizam no movimento. Aconteceu comigo no aeroporto, aconteceu com a minha amiga na vida dela romântica. E aí ela, enfim, encontrou outra pessoa. Eles acho que nunca mais falaram também. Ele foi para fora do país, enfim. Mas hoje ela tem uma história linda, tem filhos lindos também. Tem um filme sobre isso, né? Chama Vidas Passadas. Todo mundo fala desse filme, eu não conheço. É lindo esse filme, mas eu já falei sobre ele no podcast. Eu acho que a verdadeira história de amor não é dela com o rapaz da infância, é dela com o marido dela atual. Mas é polêmica essa opinião. E a gente vai ficar aqui horas. Tem gente Eu que preciso discorda assistir de para a mim. gente comentar. A gente pode continuar, mas o que eu interpretei também muito quando eu ouvi sobre isso no seu podcast foi dar um alívio de saber que, quando a gente está passando por uma dor muito grande, um período em que algo está tomando toda a nossa energia, todo mundo, a vida continua acontecendo. Exato. Então, você pode estar passando por uma mudança de emprego, mas a sua família ainda vai precisar de atenção. Você pode estar passando por um divórcio e ainda ter que apresentar um podcast ao vivo no MASP. E chorar no bastidor, entendeu? Porque a vida, ela insiste em continuar. A vida insiste em todos os dias nos chamar para se apresentar. E respeitar e aceitar que vai ter esse movimento e que as coisas se acertam. Eu não gosto de trazer nenhuma positividade tóxica, mas eu ouvi de uma pessoa que eu confio muito, assim, que eu respeito muito recentemente, e que nem é uma pessoa muito, nossa, sou mais de boa, mas ele me falou assim, às vezes você só tem que mentalizar, vai acontecer o melhor que tem que acontecer. E não ficar vidrada nos e sis. E o melhor que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho, Má, também que eu acho que tem que praticar muito isso na minha vida, assim. Eu acho que a gente tem que ter muita fé na reorganização da vida. Eu não tenho certeza se eu acho que sempre acontece melhor. Eu acho que às vezes acontece umas bosta, assim, bem bosta. Tipo assim, às vezes não é o melhor, às vezes, puta, não queria que tivesse acontecido. Mas aí, quando não dá para ter essa fé exatamente na vida, que ela se reorganiza do melhor jeito, aí a fé é na gente. Eu me reorganizo no movimento. Isso, perfeito. Total. Mas é que não adianta a gente mentalizar, porque vai acontecer. A gente falou sobre isso no nosso episódio, né? Tem coisa que acontece e não tem lição para ser tirada. Exato. E nós somos mulheres muito pensantes, não sei se vocês têm essa tendência, mas às vezes eu fico, não, mas qual será o motivo que isso aconteceu? E às vezes, não teve motivo, você simplesmente se fudeu, Marcela. Apenas isso. É só isso mesmo. Mais frequente do que a gente gostaria. Exato. Eu tenho uma amiga que brinca que o roteirista da vida é comediante. Às vezes ele só tá
Às vezes eu escuto a voz dele. E ela acreditou de novo. Bobinha ela. Fofa. Ih, lá foi ela. Eu queria falar um pouco sobre os nossos mecanismos de defesa, Elisama, porque em momentos de decisão e virada de vida, muitas vezes não somos nós que estamos falando, é aquilo que um dia serviu para nos proteger, mas que agora estão servindo como impeditivos. Como que eles se formam? Queria uma aula, por favor. Ensina a gente. A gente vai aprendendo. O pior é que a gente vai aprendendo muito sozinho e sozinha a desenvolver esses mecanismos de defesa. Então, assim, a maioria de nós não teve uma educação emocional. Ninguém sentou com a gente para explicar, olha, você está sentindo, meu amor, é tristeza, é frustração, você pode lidar assim, comigo funciona desse jeito, vamos testar como é que funciona com você? Não temos esse costume socialmente falando, então não estou culpando papai e mamãe, estou falando de uma sociedade. E aí a gente vai aprendendo a desenvolver ferramentas diante das situações sozinhas. Todos nós temos em nossas mentes uma contadora de histórias, um contador de histórias que está narrando a realidade full time. Assim, ela não para, fala pra caramba. E ela interpreta a realidade de acordo com os padrões dela, com o que ela aprendeu. E aos poucos ela vai vendo, olha, se quando isso acontece eu ajo assim, funciona. A minha mãe ficou mais calma, eu não apanhei. O meu pai não ficou chateado, eu ainda vou tomar sorvete hoje. A professora gostou disso que eu fiz, olha como ela está feliz. O comportamento do outro vai me ensinando o que é que o outro espera de mim. É importante a gente dizer que nós não temos uma imagem nossa formada sozinhos. Nós estamos no nosso ponto cego. Eu não consigo me ver. Eu me vejo a partir do olhar do outro. E assim, não tem discurso empoderador que mude isso, tá? Essa coisa de, você tem que se amar, você não precisa precisar de ninguém. Mentira, a gente vai precisar do outro para sempre. O amor próprio é só uma parte do negócio, não é tudo. Você pode se amar um monte, se não tiver gente que te ame também, fica difícil sustentar o seu amor próprio. Esse discurso individualista que você vai conseguir sozinha, ele é uma sacanagem. E dói, porque a gente fica se sentindo incompetente quando a gente quer o reconhecimento do outro. A gente fica se sentindo incompetente quando a gente fala, cara, eu queria que ela tivesse gostado do que eu fiz. Pois é, a gente vai aprender, como a Sara falou, a se amar, a curtir o que a gente fez, a se aplaudir, mas isso não faz com que a gente deixe de querer o aplauso do outro. Faz a gente dar uma pesada, faz a gente decidir, cara, vou falar com aquela pessoa que eu sei que vai curtir isso aqui, vai comemorar comigo, e vai chorar essa vitória comigo. Então, enfim, a gente vai aprendendo essas formas de lidar com as situações desse jeitinho sábio de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, cheio de ferramentas, cheio de habilidades sociais e habilidades psicológicas, a gente vai criando isso, pequenininhos. E a gente vai repetindo, e repetindo, e acrescentando as camadinhas à medida que a gente cresce, mas a base, ela está muito lá embaixo. E aí tem um ditado popular que ele diz que, para quem só tem martelo, qualquer objeto é prego. Então, assim, aprendi a lidar com essa situação com o meu martelinho. E eu vou usar ele em tudo. Só que, caramba, tem hora que o martelo quebra as coisas e não te ajuda a consertar, amor. E, com o tempo, você vai aprendendo que existem outras ferramentas. Que talvez agora, eu sempre usei o martelo. Mas será que, se eu pego uma chave de fenda, o negócio funciona de um jeito diferente? Será que essa ferramenta que eu estou utilizando hoje é a que realmente vai ser melhor para mim? Será que é ela que vai me levar para um lugar que eu quero ir, que eu gostaria de ir? E é importante dizer que essa mudança nos nossos padrões, ela não é automática, ela não é fácil, ela é um processo. Eu costumo dizer que a gente tem assim alguns passos para conseguir interiorizar um hábito. Então, assim, primeiro você erra, aqui, entre aspas, o dedo está quebrado, mas é uma aspa. Está duro, mas é uma aspa. Mas ela quebrou de chapadinha de endorfina, então a gente está super orgulhosa por ela. Então, você erra sem saber que aquilo é um erro no sentido de, cara, eu faço isso e está me levando para esse caminho aqui, que nem é o caminho que eu quero chegar, nem é como eu quero caminhar. E aí você lê um livro, ouve o óbvio, faz várias coisas, você descobre, poxa, tem um outro jeito de lidar com essa situação. Nossa, que interessante. O que é que vai acontecer? Você vai errar de novo, mas você vai errar agora conscientemente. Você vai errar e fala, nossa, olha só a merda que eu fiz isso de novo.
E aí, depois de muito erro, consciente de você notar que você errou, você começa um processo de conseguir acertar conscientemente. De vir toda a energia que você sempre usou fazendo aquilo, te trimilicando por dentro. E você fala, cara, não vou fazer isso. Eu vou escolher uma outra ação nessa situação. Eu vou falar para minha mãe que eu não vou pro almoço domingo. Eu vou falar para o meu marido que eu não gostei do comportamento dele. Eu vou falar para o meu chefe que eu não aguento mais esse tipo de prazo tão apertado. Você está com a perna tremendo, o teu estômago está doendo, o teu ombro está assim, sua garganta está seca. Mas você fala, eu vou usar a chave de fenda. Estou com a mão assim com a chave de fenda. Mas eu não vou mais usar o martelo porque ele só está me ferrando. Eu não quero mais ele. A gente vai para essa fase do acerto consciente, que é esse que dói, que é difícil, que pede tanta energia da gente, que a gente tem vontade depois que fala. Aí a mãe faz aquela cara de, você não vem? É mentira, mãe, é mentira, eu vou. Imagina, mãe, eu estava brincando. Né? Dá vontade de você voltar atrás. Não fiz assim. E aí só depois de muito acerto consciente, a gente vai para o acerto inconsciente. Aquele que eu já não penso, já interiorizei. Olha só, já fluiu, já disse, mãe, não vou. E não estou morrendo, e não estou desesperada porque eu não vou. Mas a gente não vai partir do erro inconsciente para o acerto inconsciente. Não rola pular fase. Toda mudança de padrão de resposta para a vida, ela vai passar por um processo de dor, de incômodo, de gelo na barriga, de gelo na espinha, ela vai passar por essa sensação de eu não dou conta, eu não consigo. E o que eu posso te dizer é, você consegue, você suporta. Esse incômodo de demonstrar o teu limite, de mudar o padrão, cara, ele não vai te matar. Você suporta, só respira e fala, eu vou dar conta dele. Sim, você não está trocando uma situação que está gostosinha por uma dor. Você está trocando uma situação que está dolorida por uma dor que vai encerrar aquilo dali. E eu sempre digo que as conversas difíceis que a gente tem nas nossas relações são como reformas. Sim, a sala está apertada, não cabe o sofá novo que eu comprei. Tem alguma coisa com o sofá, né? Porque eu amo o sofá. Eu achei lindo. E esse sofá é bem gostoso. É bem né? gostoso. Ele é muito maravilhoso. Que Então, bom que assim, vocês gostaram. pois é, a gente agradece. Canceriana, assim, A bom gente pra mim. agradece. Então, assim, não cabe o sofá novo que eu comprei, não está circulando o ar. Amor, vai ter quebra-quebra para isso ficar mais amplo. Para a relação ficar melhor, vamos ter que arrastar móvel, vamos quebrar a parede. Alguma coisa vai acontecer. Até para arrumar a mala e falar, então, esse apartamento está pequeno mesmo, beijo querido, vou partir para outra. Tem um trabalho, tem um esforço, tem um incômodo, sabe? Ou eu faço as pazes com o incômodo, entendendo que sem ele não muda a vida, sem ele eu não vou mudar um padrão, eu vou ficar na merda quentinha. Para sempre. O que me ajuda muito é mentalizar o resultado final e entender que o sofrimento é a transição. É a transição. Então, você vai ter que entrar naquela reunião muito difícil, você vai ter que encarar aquilo, mas foca. O resultado, se vai valer a pena, vai, faz. Sim. E se perguntar. Eu adoro né, escrever, e eu brinco que escrever, na verdade, é falar muito sozinha. Né? Então, assim, eu falo muito sozinha e também falo um pouco sozinha. Desde que eu comecei a morar sozinha, uma loucura, gente. Uma loucura. Quem mora sozinho fala muito sozinho, muito. Mas justamente me perguntar assim, tá, eu estou muito feliz daqui a 1 ano. Como que está a minha vida? E não focar no, para eu fazer isso, eu vou ter que sofrer, porque o ser humano não gosta de sofrer, a gente detesta sofrer. E, assim, tem um lance de entender também que algumas recompensas futuras, elas vão trazer dor imediatamente. Elas vão te pedir alguns sacrifícios. E a gente está numa fase que é importante entender que a gente está numa fase muito desesperançosa da vida, enquanto sociedade. Então, assim, a geração lá nos anos 70 era uma geração que falava, minha poesia vai mudar o mundo, a minha música vai mudar o mundo. A nossa geração vem, cometa, planeta e destrói tudo que está aberto. Não deu certo. Pode vir, já deu. A gente briga com o mundo acabando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é a característica da nossa geração. Nós somos a geração que ela desistiu. Então, quando a gente estava ali, pode pegar o cinema, anos 70, pós-guerra,
ter ali uma produção cultural que era o tempo inteiro muito esperançosa, a gente vivia de utopias, de sonhos. Agora a gente só faz distopia. A gente só faz o mundo acabando. Utopia não, amor, não estamos com tempo para sonhar. Vamos destruir tudo, porque ó, deu ruim. Só destruindo tudo e fica num grupinho pequeno. Pra gente ver o que a gente faz. Mas a Sara quase ainda sonha. Eu sonho. Não, mas Ela é a última sonhadora. Eu acho que sim. A gente sonha muito, mas por que eu estou falando isso? Que é importante a gente entender que o sonhar hoje e manter o pensamento no futuro, ele é contracultural. Olha que legal. Entende? Amém. Então, é um esforço eu acreditar que eu posso fazer isso para o futuro. Então, se eu não tenho um futuro, amor, não vou sentir dor agora, não. Ué, o futuro já é uma merda. Tá doendo aqui, então eu quero uma coisa gostosinha aqui. Entende? A gente ficou mais imediatista porque a gente tem pouca esperança no futuro. Eu quero muito ouvir a Sara. Porque pelo que eu estou entendendo, vamos lá, se eu estou entendendo certo, estamos juntas ouvindo, tá, gente? Tudo isso é novo para mim também. Para a gente chegar numa verdadeira zona de conforto genuíno, a gente vai ter que passar pela dor de abrir mão de uma zona que, na verdade, não é confortável, mas que, por ser o que temos agora, parece ser? Sim, porque assim, a zona que eu tô aqui é uma dorzinha que eu conheço. Tá doendo. Mas, pô, é um probleminha que tem nome, eu já sei como é que lida com ele. Você não vai me dar um problema novo. E é importante entender que não existe chegar lá. Essa zona confortável de verdade foi criada por uma Elisama que está aqui, em 2024. Quando eu chegar nela em 2025, eu falar, mas então, ela é boa, o sofá é bonito, veja só. Mas está faltando uma florzinha aqui do lado. Você entende? Entendo. Não tem 100%. Eu vou chegar nessa zona confortável e eu vou querer outro conforto. Porque nós somos movidos pela falta. É a falta que faz a gente se mexer. Sim. E tem uma questão que talvez quando você... Eu estou me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Ah, Assim. talvez quando você começa a perceber que, na verdade, a gente tem muito comportamento que, no final, é negociando angústias. No lugar de... O que isso significa, Sara? Como assim negociar a angústia? Esse exemplo que a gente acabou de ouvir agora é algo que eu levo para o meu dia a dia sempre, assim. Acho que eu percebo que hoje, talvez, não esteja no meu lugar mais satisfatório. Tem dor aqui dentro, os processos são bem dolorosos, eu nem sei dar nome para essas dores. E aí, se eu não saio daqui também, porque eu não sei como é o mundo de fora, eu não sei se eu vou, se eu fico. Aqui ficando, eu sei que não está legal, mas se eu sair, pode ser pior ainda. E aí você vê numa constante negociação de angústia, porque se eu for, vai doer, se eu ficar, vai doer também. E esse comportamento, ele faz a gente só não fazer aquilo que é o mais essencial que eu amo falar, que é as pazes com os nossos sentimentos, né? Eu falo muito sobre isso, porque a maioria dos mecanismos de defesas que a gente tem é muito associado àquilo que nos foi ensinado sempre. As relações, a base das relações, elas é sobre aquilo que as pessoas falaram que é o ideal e o correto. Então, se ninguém me explica o que é o sofrimento, eu vou ter que aprender vivendo e repudiando. Só que quando eu repudio sem ter um caminho, eu estou, na verdade, negociando uma dor. Eu não estou olhando para ela de frente. E é por isso que o mecanismo de defesa ele vem, porque você vai sempre correr. Você está aqui no lugar onde você vai encontrar, talvez, uma resposta, e nem sempre a gente tem uma resposta para todas as coisas, mas você está do outro lado, fugindo daquilo e puxando mais angústia para você, porque você vai estar distante de um lugar que você nem conhece. É a nossa luta inconstante contra o e se, é a nossa luta inconstante com o presente. E eu... Assim, realmente, parece que hoje em dia a gente está sempre pedindo socorro. A gente está constantemente pedindo socorro. Se eu estou no meu trabalho, eu estou pedindo socorro. Se eu estou em casa, eu estou pedindo socorro. Se eu estou, sei lá, no meu quarto, de olho fechado, prestes a dormir, parece que eu estou pedindo socorro. Porque agora, a geração do agora, né, a gente está falando de um processo emocional muito forte. Não sei vocês, né? Não estou puxando a bola porque eu sou psicóloga, mas de 2, 3 anos para cá, a gente tem falado muito sobre saúde emocional. Sim. Da fase 1, de o que é isso? E aí hoje eu acho que essa constante busca pelo socorro é o que é a minha saúde emocional. Sim. E aí quando você entende que a sua saúde emocional é, cara, eu estou me colocando dentro de mais pressão, num ambiente cheio de pressão, então quem é que vai me desafogar? Se eu mesma ainda crio mecanismos para que isso, de certa forma, tinha que me defender, mas na verdade está me gerando mais angústia ainda. Sim. Aí eu posso falar, não tenho resposta. Porque isso é muito pessoal. Só que os mecanismos de defesa, eles também podem nos ajudar a sair dos lugares. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando?
que quando a gente precisa, usando essa imagem, né, que vocês trouxeram da travessia, assim, então se você está num lugar e você precisa atravessar para ir para outro lugar. E uma coisa que tem me ajudado muito é povoar o meu inconsciente. Eu chamo de inconsciente, né, mas nem sei também se é o inconsciente, mas povoar a minha mente de imagens daquilo que eu gostaria de fazer. Sim. E aí, é uma coisa muito louca, eu me dei conta disso. Assim, gente, quinta-feira, 2h, sabe assim? Tipo, o dia muito trivial, eu estava dormindo, acordei, coração muito, muito, muito acelerado. Tinha acabado de ter um pesadelo horrível. Não me lembro o pesadelo, mas eu lembro da sensação corpórea. Muito ofegante, tremedeira, suor, minha camiseta estava ensopada. E aí eu lembro da cena de eu em pé na cozinha, pegando um copo de água, e a primeira imagem que veio na minha cabeça como contraposição ao pesadelo foram as fotos da galeria do meu celular que eu tinha visto antes de dormir. E aí eu falei, cara, eu preciso continuar povoando meu inconsciente de imagens bonitas. Seja de mulheres que estão em posições que eu estou num processo difícil, num incômodo, eu preciso ampliar a minha casa, e aí eu vou olhar para mulheres que conseguiram fazer isso. Eu acredito muito no eu também, né? No poder do eu também. Quando eu olho para alguém e eu falo, cara, tá muito foda, tá muito difícil, tá muito duro, e alguém levanta a mão e fala assim, cara, Nath, eu também, continua batendo o braço e a perna, eu sei que não parece que você está no meio do oceano agora, mas vai batendo, que uma hora você vai chegar na margem. Então, essa coisa de povoar meu inconsciente com imagens de pessoas, de lugares, de situações, de referências, de coisas que eu gostaria de chegar na margem, na outra margem, me ajuda muito também. Eu amei. E até me lembrou uma experiência bem recente que eu tive, porque eu passei por um procedimento... A gente está super íntima, né, gente? Mas assim, eu congelei meus óvulos. A gente pode falar sobre isso em outro momento no podcast. Eu posso falar sobre isso depois, eu não tenho o menor problema. E aí eu fui tomar anestesia, o anestesista virou para mim e falou, pensa numa coisa muito boa. E aí eu fiquei assim, por que esse homem falou isso para mim? Que mandou ele? Mas eu achei bem, eu falei, que bonito, né? Porque ele sabia que eu ia dormir e ele me mandou para um lugar bom. E eu fui mesmo. Por hoje, nossa conversa fica por aqui, mas nosso papo ainda não terminou. Um mergulho em mecanismos de defesa, conversas difíceis e desconfortos que fazem sentido te espera na próxima semana. Te encontro lá?